Oi pessoal, eu sou o João Luiz do Poliedro e nós estamos aqui hoje para mais uma aula sobre atualidades do Zoom Poliedro. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre um tema que é um tema muito forte, que foi notícia em todos os jornais e televisões e internet no mundo inteiro relacionado ao Brasil. Nós vamos falar sobre as manifestações de junho e um pouquinho do mês de julho do ano de 2013. Pois bem, essas manifestações, elas têm antecedentes históricos. A gente destacou aqui que o brasileiro já foi à rua em outras ocasiões, como no movimento das diretas já, como no movimento dos cara pintadas nas décadas de 80 e 90. O que ele queria era, especificamente nos anos 80, votar para presidente. Nos anos 90, tirar o primeiro presidente eleito por voto direto, Fernando Collor de Mello, da presidência da República por seus desmandos, desvios pela corrupção, uma série de assuntos que retornam anos depois, agora, mais precisamente em 2013, voltam à tona assuntos parecidos. Não começa com corrupção, não começa com desvios de governo, não começa com desmandos, nada disso. O problema começa de uma forma mais simples, há um estopim, que é o aumento das passagens de ônibus nas principais cidades brasileiras, como São Paulo. Um aumento que, a princípio, pode parecer pequeno, na média de 20 centavos por passagem. Mas foi o estopim porque, a partir dele, as pessoas foram às ruas reclamar. Se você fizer um cômputo, um cálculo, né, do quanto significa 20 centavos a mais por dia para uma pessoa que pega o ônibus 4, 6 vezes entre idas e vindas, entre caminhos que ela tem que percorrer, entre pontes e conexões, quanto isso significa no fim do mês? E para as empresas, para os indivíduos, isso significa custo. E é lógico que as pessoas foram para as ruas reclamar desses aumentos, o que acabou ocasionando um movimento que a princípio foi um movimento pacífico. Um movimento em que estudantes, profissionais liberais, operários, trabalhadores de várias origens foram para as ruas sem nenhuma bandeira política específica, não representando qualquer grupamento instalado, estabelecido no poder, organizado enquanto uma estrutura partidária. Nada disso aconteceu. As pessoas foram às ruas e, pelo contrário, elas rejeitaram os partidos, dizendo muitas vezes: eles não nos representam, não da forma como estão organizados e atuando hoje em dia no Brasil. Os partidos perderam uma boa parte da legitimidade. Alguns tentaram agregar sua imagem, participar das passeatas, ir para as ruas e levar suas bandeiras, e foram rechaçados, foram rejeitados. As pessoas não queriam que o movimento grudasse, né, que ao movimento fossem grudados bandeiras ou insígnias ou símbolos partidários, quaisquer eles que fossem, de direita, de esquerda, de centro. Nada disso interessava. As pessoas queriam manifestar, inclusive, o seu descontentamento com todos esses partidos políticos. No começo, como a gente falou, foi um movimento pacífico. Esse movimento, no entanto, ele ampliou-se em termos de reivindicações. Nós tivemos reivindicações, além da área dos transportes, quanto aos custos, reivindicações em prol de melhorias na educação, na saúde, na segurança, em diversos setores que deveriam estar sendo bem, vamos dizer assim, assessorados pelo poder público, pelas parcerias entre o poder público e as empresas privadas. A gente tem muitas reclamações, a gente tem um público descontente com o atendimento médico, com o nível da educação, com os resultados gerais dos serviços sociais prestados ao brasileiro. E isso é um dos motes, um dos principais, digamos assim, assuntos trazidos à tona nessas manifestações. O segundo tema que cresce é o combate à corrupção. Os gastos com a Copa. Nós estávamos, nesse período, tendo no Brasil a Copa das Confederações, que é uma espécie de pré-Copa, um ano antes da Copa do Mundo, e por conta disso as pessoas, percebendo os gastos vultosos, o estouro dos orçamentos, estádios que custaram 800, 900 milhões de reais, um aumento considerável dos valores
que haviam sido originalmente previstos para o gasto com esses estádios e com outras facilidades construídas para a Copa, também gerou uma motivação, gerou uma revolta, gerou um descontentamento por parte da população, que foi às ruas e reclamou. Queremos hospitais padrão FIFA, queremos educação padrão FIFA, padrão Copa do Mundo, padrão investimentos que são feitos em áreas que são interessantes, mas que comparativamente para o cidadão brasileiro tem um valor maior investir em educação do que investir em futebol, do que investir em estádio. E por conta disso é que as reclamações foram aumentando, crescendo, né? Tomando outras áreas, o mau uso dos recursos públicos. Em suma, dois focos principais. Um, a melhoria dos serviços públicos, outro, a questão do combate à corrupção, ao desvio de verbas públicas, aos custos exagerados com a Copa do Mundo. Tudo isso motivou as pessoas a ir para as ruas. Inicialmente o movimento é pacífico, como a gente destacou. Depois de um certo tempo, nós começamos a ter a ação dos Black Blocs, que incitavam a violência, que causaram destruição de patrimônio público, de patrimônio privado, que botaram fogo em ônibus, que tentaram invadir prédios públicos, acabaram se chocando com a polícia em muitas vezes e que espantaram os cidadãos que se manifestavam pacificamente das ruas, fazendo com que o movimento recuasse. Em julho de 2014 a gente vê um esvaziamento progressivo do movimento, tendo em vista a ação desses Black Blocs e de uma série de outras pessoas que, dentro dos movimentos, tentaram se aproveitar para saquear, para destruir, para causar uma série de prejuízos que não eram relacionados ao movimento original, à ideia original, às causas que eram causas justas e que levaram tantas pessoas às ruas em 2013. Esse é um movimento, como a gente falou, né? 2013, que ocorreu nos meses de junho e julho e que é um tema de atualidades que certamente pode ser cobrado em provas do Enem ou de outros vestibulares. Eu sou o João Luiz do Poliedro, até a próxima, valeu!